específico, nós vamos tratar um pouquinho da relação pais e filhos. Fico feliz que vocês estejam aqui presentes e convido-os a participarem. Quem puder deixar as câmeras ligadas aí, abertas, deixam, que assim eu vou vendo o rostinho de vocês, vou trabalhando aqui com o rostinho de vocês aqui. Ô, dona Sônia, agora eu vi seu rostinho e lhe conheci. Seja, tá maravilhosa. Muito feliz a senhora estar aqui conosco. Obrigada, também estou muito feliz de estar com vocês. Então, muito bom. Fiquei pensando aqui no encontro, falei, que tema que a gente coloca para trabalhar? E dando uma olhadinha assim à volta o que vem acontecendo, falei, esse período está pedindo a gente vir mais afinco, mais específico ali a relação pais e filhos, né? Pais, quando a gente fala pais na visão sistêmica, aqui a gente olha pai e mãe. País. Quem é país, né? O papai e a mamãe. A gente olha para os dois. Então, é essa relação dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais na visão sistêmica. E a gente olha assim, pensa, Débora, qual que é a importância disso? Tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. A nossa vida adulta, ela é reflexo da nossa relação com os nossos pais. Principalmente o que nós vivemos lá na primeira infância, na adolescência, principalmente o que é vivido ali. Tem ainda o que nós vivemos após isso. Tem, Débora? Tem. Mas esse período, ele tem mais latência, vamos dizer. Ele forma ali as nossas camadas mais profundas. A gente chega aqui, vamos dizer assim, então, desde o momento, tá, fui feita aqui, pá. Teve a concepção aqui da Débora. Cada dia, cada fração de segundo que eu vou vivendo, isso vai sendo registrado em mim. Isso vai sendo gravado em mim. Isso vai formando o quê? Olha, observa aqui, ó, as minhas mãos. Vai formando o quê? Camadas. São camadas. Então, essas camadas mais profundas são as que causam maior reflexo na nossa vida. Quando a gente começa a se trabalhar, por que a gente não consegue, às vezes, ir diretamente lá, naquela base primal, naquela origem da causa? Seja um sintoma, seja uma doença, seja um conflito profissional, empresarial, seja um conflito na relação amorosa de casal, às vezes até diretamente com o pai, diretamente com a mãe, ou diretamente com o filho que esteja passando. Por que a gente não consegue ir diretamente, às vezes, ali? Por quê? Porque a gente formou várias camadas. E mergulhar nisso aqui é muito profundo dentro da gente. Muito profundo. Quando a gente pega na visão sistêmica, vamos mergulhar. Né? Então, até onde que nós vamos, Débora? A Leila, que antes de eu iniciar a gravação, ela falou assim, olha, já participei de encontro individual, já participei de alguns encontros ali presencial, na constelação. E o que ela está dizendo para mim? Olha, eu já comecei a olhar algumas camadas minhas. Já comecei a trabalhar algumas camadas minhas. Então, quando a gente começa, a gente está muito superficial. A gente está aqui, ó, muito superficial. E o que isso tem a ver com a relação pais e filhos e pais? Tudo. Tudo. Tem tudo a ver. Por quê? Como a gente vai se comportar como pais, né? O homem como pai, a mulher como mãe, é reflexo do que nós vivemos lá atrás. Assim como a gente, na qualidade de filhos, então, quando eu estou na posição de filho ou de filha, é como eu vou olhar para o meu pai. E pensem comigo, observem aí. Quando vocês estão diante do pai e da mãe de vocês. Pode ser que tenha alguém aqui que já não tenha mais fisicamente o pai e a mãe, mas tenta recordar.
Tenta pensar assim, como se ele estivesse na frente de vocês, assim, imagina assim. Vocês acham que vocês conseguem ver o pai e a mãe de vocês? Às vezes veio uma imagem na cabeça de vocês, às vezes veio uma lembrança, uma cena. Vocês acreditam que é o pai e a mãe de vocês? Quem acredita, ergue a mão. Então, quem não ergueu a mão é porque, né, vamos dizer ali, não acredita que é o pai e a mãe. Isso? Então, quem ergueu a mão acredita que é o pai e a mãe. Então, só a dona Wanda que ergueu a mão. Essa dali revela pra gente. Oi, Dani, você ergueu a mão? Tu pediu para erguer a mão? Sim. Ah, entendi. Você ergueu aqui no aparelhinho, que eu tô olhando o pessoal que tá. Eu tô olhando quem tá com a câmera aberta aqui. Camila também ergueu a mão. Ótimo. Beleza, então acredita. Certo. Gente, isso é a imagem que tem dentro de vocês, não é o pai e a mãe de vocês. Não é o pai e a mãe. Então, quando você fecha os olhos e imagina, pensa no papai e na mamãe, não é o papai e a mamãe. Mas a imagem que vocês têm do pai e da mãe. A gente não consegue ter, vamos dizer assim, ver o pai e a mãe por completo. Eles são, aqui, quando eu penso, quando eu imagino eles, imagens. O que a constelação trabalha? Imagens. Se diz tanto do campo morfogenético, né? Que a gente acessa o campo morfogenético, o que tem ali? Lembranças e memórias. Lembranças e memórias são imagens. Quando a gente pensa, imagina o papai e a mamãe, e da mesma forma, agora vamos pensar assim, imagina na frente de vocês os filhos de vocês, para quem tem filhos. Débora, eu ainda não tenho filho, então pensa em como seria seu filho. Só pensa assim, ó, você está sentadinho onde você está, imagina na sua frente o filho, a filha, os filhos, as filhas. Imagina. Tem um que às vezes você vai ver mais feliz, tem um que você vai ver mais zangadinho, tem um que você vai ver mais alegre, um mais triste, um mais afastado. É o filho e a filha? Não, não é. É só a imagem que vocês têm deles. Não são eles. Não são eles. A gente não consegue ver e ter o outro por completo. Nós criamos imagens das pessoas. Nós criamos imagens dos acontecimentos. Nós vamos o quê? Guardando, ó. Lembra que eu falei das camadas? Uma imagem sobre a outra. Como se fosse, sabe, antigamente, quando a gente revelava as fotos, a gente tirava as fotos e vinha aquele filme, olha, gente, eu ainda peguei essa época ainda, ó. A gente tirava a foto assim, ia pegar o filme assim, né? Chamava-se o negativo, acho que era negativo das fotos, e vinha assim as imagens. No cinema, que tem assim um rolinho, assim, uma imagem, então aquilo são imagens. A imagem, ela pega o todo? Não, ela não pega. Então, nós pegamos parte. E qual a parte que a gente pega? Aquilo que nós estamos olhando, que nós estamos nos permitindo ver. E nós criamos essa imagem interna, né? Dentro da escola de desenvolvimento, onde que está a jornada Ascender, lá tem um modo das aulas, o caminho de soluções, onde que fala lá de todo esse processo mental. Por que isso é importante eu trazer aqui para vocês? Para vocês começarem a ter percepção
que o mundo lá fora é só o mundo lá fora. Como nós olhamos para o mundo lá fora é que cria as imagens dentro de nós. É a nossa percepção do mundo. Então, quando eu olho meu pai e a minha mãe, eu não consigo ver eles por o todo deles. Eu vejo uma parte. Qual parte? A que eu estou me relacionando e a que eu estou vendo diretamente. Eu consigo reconhecer mais profundo quanto mais eu me aprofundo nessa relação. Quanto mais eu escuto, quanto mais eu convivo, eu vou me aprofundando e vou conhecendo. Conheço quem eles realmente são? Não. As imagens que eu vou criando deles dentro de mim. Então, nesses períodos de camada, a gente vai criando ideias. Muitas das imagens não são as imagens reais, são ideias, ideologias, sonhos, fantasias, ilusões que a gente cria, tanto dos nossos pais, quanto dos nossos filhos, e como também da gente. Da gente. Nós somos o que nós acreditamos ser. O outro é para a gente aquilo que nós acreditamos que eles são. E aqui, observe, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não vivem com os pés no chão. Elas não vivem na realidade das coisas como elas são, do mundo como ele é. Elas vivem na ilusão. Elas vivem presas, trancafiadas nessas imagens que elas criam. De como elas perceberam o mundo. Então, o primeiro ponto é a gente pegar os nossos dois pés e firmar no chão. Aí eu começo a abrir. É como se a gente andasse com aquela bezerra, esqueci o nome que se dá, assim, ó, que coloca no cavalo, assim, ó. Para o cavalo não olhar para o lado, né? Ele só olha para frente. O tampão aqui, né? Do cavalo, assim. Então, a gente precisa tirar isso. Para quê? Para ampliar o nosso campo de visão. Será que eu estou vivendo o mundo real ou será que eu estou vivendo um mundo ilusório? Será que eu vejo as coisas mais perto do que elas são ou será que eu vivo um mundo de ilusão, do que eu acredito que seja? Dentro dessas imagens, dessas fantasias. Aí eu começo a fazer esse link e trazer vocês para a percepção de que tudo isso traz reflexos para a nossa vida. E o que que nós precisamos começar a olhar a partir daqui? Opa, eu já sei que eu crio imagens, que essas imagens estão gravadas, que elas vão formando as minhas camadas. E isso no meu campo pessoal, sistemicamente, a gente ainda tem questões e situações, imagens, lembranças dos nossos ancestrais, que podem estar trazendo vários efeitos para a nossa vida. Vários efeitos para a nossa vida. Mas vamos pegar daqui, como eu quero direcionar mais para a relação direta de pais e filhos e pais. Essa camada, vamos dizer aqui, mais da realidade atual que a gente vive, né? Não aprofundar as camadas. Aqui a gente precisa começar a observar as leis sistêmicas que regem nossa vida. Quais, Débora? As famosas leis do amor. Aqui a gente começa a observar. Existem 3 leis sistêmicas que regem nossas vidas, chamadas leis do amor.
A primeira, pertencimento. A segunda, ordem barra hierarquia, hierarquia, ordem, né? Elas têm essas duas nomenclaturas, né? Hierarquia de quem veio primeiro precede quem veio depois, e a ordem de chegar. Então, tanto faz hierarquia, ordem. Alguns vocês vão estar ouvindo falar hierarquia, outros vocês vão estar ouvindo falar ordem. Nesse sentido. E a terceira lei do equilíbrio na troca. Aí, opa, então essas relações que eu vivo aqui fora, que eu estou me relacionando com o mundo aqui fora, elas têm leis que regem isso? Tem essas três leis: pertencimento, hierarquia, ordem e equilíbrio na troca. Essas três leis. E o que eu preciso olhar? Primeiramente, eu preciso olhar com quem eu estou me relacionando. Esse é o primeiro ponto. Eu estou conversando com a minha mãe, eu estou tendo uma relação de mãe e filha. Qual que é meu lugar? De mãe ou de filha? Se eu estou me relacionando com meu pai, eu estou numa relação filha e pai, pai e filha. Qual é o meu lugar? Quem eu estou ali naquela relação? Quem eu preciso estar ali naquela relação? Eu estou conversando com o meu filho e o meu filho comigo. Qual é o meu lugar? Aonde eu estou nessa relação? Então, a primeira lei, o que ela diz pra gente? Débora, mas e se eu não acreditar nessa lei? Pouco importa você acreditar, desacreditar, acreditar um pouco, médio, não faz diferença, porque ela rege as nossas vidas, acreditando ou não. Elas regem a nossa vida, as nossas relações. Então, a primeira é pertencimento. Tudo que existe ou existiu pertence e já puxa para a segunda e tem um lugar. Essa é a primeira lei. Tudo que existe ou existiu pertence e tem um lugar. Então, eu ali na relação, observem nas relações que eu falei aqui, né? Diante dos pais, diante do filho. Então, qual que é o meu lugar? Eu preciso dar pertencimento. Pertencimento de quem, Débora? Meu e dos outros. Sim, essa aqui sou eu e aqui eu sou a filha. Diante de quem? Do meu pai e da minha mãe. Sim, essa aqui sou eu e aqui eu sou a mãe. Diante de quem? Do meu filho. E o meu filho é quem? O filho. Só o filho. Nada mais. O pai e a mãe é quem? O pai e a mãe. Só isso, nada mais. Então, pertencimento. Tudo que existe ou existiu pertence e tem o seu lugar. Então, tanto as pessoas como os acontecimentos. Tudo. Quando a gente quebra a lei do pertencimento, existe uma consequência. Qual que é a consequência? Compensação. Compensação. Então, eu não consigo aceitar. Ó, o que o pertencimento, ele diz pra gente assim, ele grita na nossa cara. É preciso aceitar as coisas, os acontecimentos, as circunstâncias, as pessoas. Quando você aceita, você dá pertencimento. Não confunda a aceitação com ter que estar dentro da sua casa, ter que estar do seu lado. Não confunda isso. Isso é um movimento interno.
É aqui, ó. Não é aqui. É aqui, ó. É de alma para alma. É aqui. Então, eu dou pertencimento. Esta é a minha mãe. É assim. Este é o meu pai. É assim. Este é o meu filho. É assim. É. Eu aceito. Aceito o quê? O que eles são. Não a imagem que eu estou criando deles. Vocês já ouviram falar assim, ó, tem que matar o pai e a mãe dentro de vocês, tem que matar o filho dentro de vocês, tem que matar o marido dentro de vocês. Nada mais é que desfazer essa imagem. É como se a gente pegasse aquela fotografia e rasgasse ela, apagasse aquele filme. Para quê? Para que a gente saia da dependência dessa imagem, dessa vinculação presa aqui, aprisionada, vamos dizer, de aprisionação dessa imagem, para a gente olhar para o outro como ele é. A maioria dos conflitos nas relações pais e filhos, filhos e pais, é na quebra do pertencimento. Não aceitar o outro como ele é. Se eu digo não, eu não aceito o que eu estou fazendo, eu estou excluindo. Eu excluo. Quando eu excluo, vem a compensação. A compensação pega aquilo que você disse não, embrulhou e jogou na lata de lixo, ela pega aquilo, multiplica por 2 e traz de volta para você. Então, se você está com dificuldade na sua relação com o seu pai, a vida vai te trazer um monte de situações que te leve a ver a tua relação com o teu pai. Se você está excluindo alguma coisa da sua mãe, a vida vai te trazer N situações para que você olhe para essa relação. Se você está com um problema com a sua filha, a vida vai te trazer N situações para que você olhe para aquilo com o seu filho. Aceitação. Eu preciso renunciar. Bert começava todos os seus seminários falando da renúncia. A importância que é a renúncia. A renúncia, a gente renuncia o quê? As nossas imagens internas. A gente renuncia a esses ideais aqui gravados. Porque somente quando a gente consegue renunciar a isso, que a gente consegue olhar verdadeiramente para o outro como mais próximo, vamos dizer assim, como ele é, ou como ela é. Senão vai ficar o quê? Compensando. Débora, olha, não teve uma boa relação com o papai. O maridinho vai ser quase que uma cópia do papai. Tá, mamãe? Quase uma cópia da mamãe. Por quê? Porque você precisa olhar para isso. Porque o teu campo, o teu sistema, ele está compensando, porque você está quebrando a lei do pertencimento. Você não aceita o teu pai, a tua mãe como ele é. E o filho, Débora, mesma coisa. Mesma coisa. Tem uma leve diferença aqui, né? Porque o papai e a mamãe faz todo o reflexo interno dentro de nós. E o filho, nós causamos os reflexos internos neles. Ah, nossa, Débora, tem peso, né? A gente como mãe e pai. Uhum. E como tem.
Dentro da psicanálise, quando a gente vai falar do inconsciente, dessa formação, id, ego, superego, né? Id, superego, ego, nós formamos, em que lugar? De pai e de mãe, formamos o superego dos nossos filhos. E superego não é que ele é, ai, olha que menino fantástico que ele acha que ele é. Para quem não conhece a psicanálise. O superego, ele é um juiz ferrenho. E é o julgador dentro da gente. Ele é o que diz, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Quantos não pode você disse para o seu filho? Quantos não podes você escutou do seu pai e da sua mãe? Ou você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer desse jeito aqui. Quantas vezes você falou isso para os seus filhos? Quantas vezes você escutou isso dos seus pais? Porque a gente só começa a observar que estamos padronizados. Eles chegam, nosso papai e nossa mamãe vivem assim, 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 assado, a gente chega, aí eles dizem que tem que ser assim, 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 assado, aí os nossos filhos chegam, aí a gente diz que tem que ser assim, 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 assado, e a gente começa a virar cópias. Cópias do quê? Dessas imagens gravadas lá bem atrás. Daqueles que vieram muito antes da gente. E vocês acham que nisso a gente tem livre-arbítrio? A gente se engana pensando que tem. Porque enquanto tudo isso está inconsciente dentro da gente, isso está governando a nossa vida. A gente faz escolhas, mas dentro daquilo que está repetindo. Não tem essa liberdade toda de escolha, como a gente pensa que a gente tem. Quando que a gente se aproxima mais dessa liberdade de escolha? Quando a gente olha para essas camadas. Quando a gente renuncia a essas imagens. Quando a gente atravessa as dores que essas imagens têm. Todas essas imagens têm uma carga emocional. Uma carga emocional, uma carga sistêmica, uma carga espiritual, uma carga energética. E quando a gente atravessa elas, que elas vão limpando, liberando, é que a gente vai tendo mais o livre-arbítrio. Então, o primeiro ponto é olhar para os nossos pais, para os nossos filhos, e eu estendo aqui ao marido ou à esposa, e dizer: eu renuncio às minhas imagens internas sobre você. Para que a partir de agora eu possa te ver dentro da tua verdade, não da minha. Muitos de vocês, quando forem colocar isso em prática, vocês vão descobrir que vocês não conheciam as pessoas. Aqui, a gente se assusta, que a gente descobre que a gente não se relaciona com as pessoas. 99%, quando a gente está no inconsciente, a gente não se relaciona com as pessoas, né? Nem está com o inconsciente, sofrendo influências diretas dele. A gente se relaciona com o quê? Com as imagens que a gente criou dessas pessoas. Aí eu pego aqui numa camada dessa e digo assim: meu papai tinha que ser mais presente, meu papai tinha que ter feito isso comigo, me feito isso aqui, minha mamãe tinha que ter sido assim, assim, dessa forma, desse jeito. Aí chega na vida adulta, vai trabalhar e confunde o patrão com o pai. O cliente com o pai, com a mãe.
E fica cobrando de outras pessoas que estão fora dos seus lugares, na nossa vida. Tudo que existe ou existiu pertence e tem o seu devido lugar. Débora, qual que é o meu lugar? Com quem você está se relacionando? Aí você vai ter a resposta. Débora, eu estou conversando com a minha mãe. Você é o filho ou a filha? Com meu pai, o filho ou a filha? Filhos não ensinam os pais. Mas, Débora, eu sei mais isso daqui, né? Não, tudo bem. Não tem problema. Não é nesse contexto que eu estou falando. Estou falando que os pais são maiores que os filhos. Aí a gente começa a entrar na hierarquia. Hierarquia exige ordem. Ordem de quê? Na relação familiar, nas relações familiares de chegada. Quem chega primeiro precede quem vem, tem precedência sobre quem vem depois. Isso quer dizer o quê? Mais responsabilidade. Responsabilidade. É que eu acho que a minha mãe, ela tinha que. Você não acha nada. Porque você está falando da sua mãe, é um mero filho, mera filha. Antes de você existir, eles existiram. Se não fosse eles, você não existia e pronto, acabou. E os filhos? Aí eu sou maior que eles. Aí eu sou maior que eles. Não é o sargentão, não é o capitão, não é nesse sentido. Algumas broncas, algumas não, suas broncas são suas, não dos seus filhos. Suas responsabilidades são suas, não dos seus filhos. Os pais cuidam dos filhos, não os filhos cuidam dos pais. Débora, mas você tá idoso, você tá uma pessoa idosa. Sim, você tá uma pessoa idosa. Aqui tem uma reversão dentro das necessidades do papai e da mamãe. Entra aqui honrar pai e mãe. Sim, não quebra a hierarquia. A diferença é que quando os pais, né, seja por uma idade avançada, seja por um problema de saúde, precisam do cuidado dos filhos, a diferença é que os filhos, na qualidade, no lugar de filho e de filha, os filhos fazem como eles podem. Podem. Não como o papai e a mamãe quer que eles façam. Então, o que você anda exigindo do seu filho, da sua filha? Possivelmente é aquilo que você precisa fazer para você. Ou que você esperou, ou está esperando ainda que os seus pais tivessem feito. E a gente observa que vai só transferindo, né? Essas imagens sobrepostas começam a ser meio repetidas, assim. E quando a gente quebra a hierarquia, o que que a gente tem? Alguém se arrisca a falar o que que a gente tem quando a gente quebra a hierarquia?
conflito, tensão. Sabe aquelas brigas, sabe, que não dá de olhar na cara um do outro? Quebra de hierarquia. Quebra de hierarquia. Tem afastamento. Então, eu preciso saber qual é o meu lugar dentro da relação que eu estou vivendo naquele momento. E o que cabe, o que é possível de eu, vamos dizer assim, esperar do outro. E o que eu não posso, de jeito nenhum, esperar do outro. Os pais são muito maior que os filhos. Eles têm maior responsabilidade. Quer dizer que se tem uma bronca sistêmica, vai vir primeiro para o papai e para a mamãe, para os pais. E quando os papais não resolvem a bronca, quando eles não dão conta da bronca, sistemicamente que vai para os filhos. Mas primeiro vem para o papai e para a mamãe. E às vezes chega no papai e na mamãe, e o papai e a mamãe se desconversa, fica ali, né? E não resolve. E transfere para os filhos. Culturalmente, nós brasileiros temos uma questão cultural de que os pais esperavam dos filhos. Então, a gente volta lá na época mais ruralista, de um Brasil mais ruralista, onde a gente vinha daquela agricultura familiar, onde se tinha um monte de filhos para que esses filhos trabalhassem na roça para os pais. Percebe que é quase funcionários do que pais e filhos? Até que chegava um tempo, dividia um pedacinho ali. E culturalmente, esse padrão, ele vem se arrastando. Aí, qual que são os pontos negativos disso? É que, às vezes, você se sente devedor. Às vezes, você não consegue dar um passo, fazer algo diferente. Mesmo você sabendo que aquilo te machuca, que aquilo não está te fazendo bem. Aí você começa a cobrar do filho, como você foi cobrado lá pelos seus pais. Aí começa a perceber, opa, peraí. E aqui a gente começa a entrar na terceira lei. Equilíbrio na troca. Equilíbrio na troca. O equilíbrio na troca é a única lei das três que ela tem interpretações diferentes a depender da relação. Ela tem uma interpretação na relação pais e filhos, ela tem uma interpretação na relação casal amorosa, e ela tem uma interpretação na relação profissional e empresarial, vamos dizer assim, profissional, na vida profissional. Então, dentro da relação pais e filhos, os pais doam. Eles doam. E os filhos, olha, observem o movimento da minha mão. Os pais doam. Os pais doam, olha, observa. Os pais doam. Eles doam. Eles dão, 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 dão. Eles fazem. Eles fazem. Eles atendem às necessidades. De quem? Dos filhos, não é isso? Estamos falando da relação pais e filhos, né? Observa, ó, que quando eles dão, fazem, eles lançam algo e os filhos começam a se afastar. Por que que os pais dão?
Porque hierarquicamente os pais são maiores que os filhos, eles têm mais. Os pais têm vida, eles se juntam, vamos dizer, numa fusão, na nossa concepção, e nos fazem. Ali transfere-se vida. Para quem? Para nós. Quem somos nós? A junção do papai e da mamãe. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. A junção, a união do papai e da mamãe. Somos nós. Se o meu pai não faz nada certo, se o meu pai, ele é isso e aquilo, e eu não aceito ele, ele não pode ser dessa forma, ó, eu perco uma parte minha. Se a minha mãe é assim, assim, assado, e eu não gosto, não pode ser dessa forma, eu perco uma parte minha. Eu tenho um vazio. Se eu olho para o meu filho, ó, aqui ele já soa com uma quebra aqui de pertencimento. Se eu olho para o filho e vejo alguns comportamentos do papai dele e digo assim, isso não pode, isso não tá, não pode ser igual, não vai ser assim, não pode ser assim. Eu arranco uma parte do meu filho. E ele tem um vazio. Se eu olho e digo assim, nossa, você está lembrando a sua mãe, esse comportamento não pode, isso não pode ser dessa forma, desse jeito, não pode ser assim. Que ela era assim, desse jeito, você está se comportando igualzinho. E observa que ele está se comportando igualzinho porque teve a quebra de pertencimento, está compensando no filho, seguindo os passos do pai e da mãe, pela exclusão. Eu tenho uma anulação. E o que acontece com os filhos? Perdem força de vida. Quando se exclui o papai, quando a gente exclui o nosso pai, ou excluímos o pai em nossos filhos, tem uma tendência muito grande para vícios. Vícios muito forte, muito grande para vícios. Mas, Débora, olha, eu fui fruto de um abuso. Eu vim de um abuso. Meu pai, se é que pode se falar pai, foi o abusador da minha mãe. Forte, né? Mas é o seu pai. Sim, você veio de um abuso. Sim, seu pai é um abusador. Sim, 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 sim. A aceitação, ela não é bonita. A aceitação, ela não é legal. Ela não é gentil. Ela não é moral. Às vezes, ela desce seca na garganta. Às vezes, fere a garganta. E aceitar. Aceitar o quê? As coisas, as pessoas como elas são. Mas daí eu vou estar sentado numa cadeira e o outro pode ser assim? Primeiro passo aqui dentro é que isso descanse. Aqui eu dou pertencimento. Sim, sim, é dessa forma. Porque só a partir daí, desse sim seco, doído, que a gente consegue mudar, começar a transformar, a mudar a realidade. Porque eu passo a ver as coisas como elas verdadeiramente são, ou mais próximo do que elas são de verdade, não como eu estou imaginando que seja. Se eu nego, compensação.
Se eu quebro a hierarquia, tensão, conflito, vira uma casa que um não pode olhar para a cara do outro. E o equilíbrio na troca, Débora? O equilíbrio na troca, os pais dão e os filhos recebem. Os pais dão e os filhos recebem. Os filhos dão? Sim ou não? Os filhos dão? Sim ou não? Não. Os filhos não dão. Os filhos não podem dar. Exigir dos filhos é matar eles na unha. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Por que que o filho não dá para o pai e a mãe? Então, cuidado, que ele pode estar dependente de você emocionalmente. Ele tem uma necessidade especial, porque há destinos especiais, que sim, na vida adulta, né? A depender, sim. Não vamos cuidado com a generalização, mas no comum, não, eles não podem dar, porque eles não têm, os pais são maiores. Quando os filhos se colocam numa posição de ter que fazer pelos pais, e muitas vezes nós, na qualidade de pais, exigimos isso de nossos filhos, fica pesado para eles. Porque eles não podem fazer isso. Então, observe, puxe, deixe vir. Às vezes eu estou falando e está vindo as lembranças, está vindo as primeiras camadas. Às vezes as primeiras camadas mais contaminadas, deixe elas vir. Se está tossendo de dentro de você, deixa tosser. Diga, eu renuncio às imagens internas, eu renuncio para ver o que eu preciso ver, para enxergar o que eu preciso enxergar, para me ver a realidade como ela é. Por que que é importante ver a realidade como ela é? Quem vive no mundo imaginário, ilusório, são as crianças. Quando a gente se coloca nesse mundo ilusório, imaginário, a gente tem postura infantil. Por quê? Porque criança é inocente. Se a criança é inocente, o que que ela procura? Culpados. Não, olha, porque o papai era assim, porque a mamãe era assim, porque o meu filho é assim, porque meu marido, minha esposa é assim, porque o meu patrão é assim, porque o mundo é assim. Por isso que está acontecendo isso comigo. Está numa postura fantasiosa, ilusória, infantil, birrenta. A criança, ela quer. E quando a gente olha, a gente diz sim, aceita e vê o mundo como ele é, firma os pés, o que que nós temos? Postura de adultos. De adultos. Adultos, no mundo de adultos, não tem culpados. No mundo de adulto, tem responsáveis. No mundo de adulto, temos responsáveis. Então, a gente assume as nossas responsabilidades. Como todo mundo aqui é maior de 18 anos, todo mundo adulto, todo mundo assume as suas responsabilidades. Toma o seu devido lugar.
Até quando é natural os pais doarem, fazerem pelos filhos? Até, vamos dizer ali, os seus, vamos colocar assim, 18 anos. O que acontece aos 18 anos? É preciso completar um movimento sistêmico chamado adultecer. Todos nós precisamos atravessá-lo. E o que era adultecer? O que é ser adulto? Assumir as responsabilidades sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas e decisões. Sou eu agora que faço. Eu paro de esperar o papai e a mamãe. E eu faço. Aqui, dentro do que nós estamos conversando, tem esses movimentos sistêmicos, essas fases. Nós não vamos mergulhar nela. Mas preciso trazer do adultecer para vocês começarem a vincular, para compreender. Então, no equilíbrio da troca, os pais doam. Por quê? Porque eles são grandes, eles têm. E os filhos recebem. Até quando? Até a vida adulta. Até a chegada da vida adulta. A partir dali, os filhos fazem por eles. Quer dizer que eu, como pai e mãe, eu não posso ajudar meu filho? Não é isso. Não é generalizar. É dizer, eu preciso respeitar. Eu não tenho. Eu posso até ajudar, mas é ele que escolhe, é ela que escolhe, são eles que decidem. Porque são eles que vão viver as consequências das escolhas deles. Tem muitas tribos indígenas, né? Que os meninos, na adolescência, ali, perto na adolescência, eles precisam ir para uma caçada, colocando a própria vida em risco, e eles têm que matar um animal, e às vezes se defender, passar uma noite na selva. Tem um que tem que passar por uma picada de formiga. E o que são isso? A Adriana disse que é um processo muito dolorido. Sim, Adriana, é. Mas é libertador. É libertador. Quando a gente toma consciência, a gente se permite atravessar ele, a gente atravessa essa dor, a gente vive o sofrimento que está nela, a gente se liberta. A gente ganha mais livre-arbítrio de verdade. De realmente saber quem somos. O que almejamos, o que desejamos, o que sonhamos mesmo, dentro da verdade de quem somos, não de quem nós imaginamos ser. É possível. Então, esses garotos, quando eles se lançam ali, eles voltam homem, né? Esse ritual de passagem da vida adulta, né? Ser o homem, o guerreiro. Porque ali não existe o pai vir fazer, a mãe vir fazer, alguém vir fazer para eles vão ter que fazer. É essa a sacada do ritual. Eles fazem por eles se tornam homens, eles passam a caçar a própria caça, para atender às suas necessidades, sem esperar por alguém. E quantos meninos que se tornam cronologicamente homens, mas que ainda estão esperando os pais? Quantas meninas se tornam mulheres cronologicamente, biologicamente, mas emocionalmente, sistemicamente ainda estão esperando os pais? Será que vocês aqui estão esperando os pais de vocês virem fazer alguma coisa para vocês? Será que vocês estão esperando atravessar essas dores que vêm, que têm? Será que é o papai e a mamãe que tem que atravessar ou somos nós? Antes de vir para a gente, veio para o pai e a mãe, acredite.
Ai, Débora, eles não resolveram. Deixa de ser criança. Adulto, assuma a responsabilidade. Se veio até você, você tem a oportunidade de ajustar. Então, pega aí, ajusta. Como? Da melhor forma para você. Quando a gente ajusta, não é simplesinho no dia a dia. Exige muito da gente. Como exige, o pessoal da mentoria sabe o quanto que exige diariamente. Mas o quanto que isso é bom e libertador. E os principais beneficiados disso são as próximas gerações. São os nossos filhos. Quando a gente faz, não faça por eles. Ah, eu vou viver agora, tratar isso aqui pelo meu filho, senão vai para ele. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. A intenção altera o resultado. Se você fizer pelo seu filho, você anula. Você não está fazendo por você. Faça por você. Assuma a responsabilidade. Não jogue para eles. Não jogue para eles. A gente não vai se aprofundar nas leis, até pelo tempo é curtinho, mas tanto para o pessoal da mentoria ter uma visão integrativa do que a gente vem trabalhando e para vocês que ainda não têm contato, estão aqui ou têm pouco contato, não está diretamente, para vocês irem tendo a percepção de vocês, o quanto que somos influenciados e o quanto nós influenciamos. Então, o filhinho está se comportando muito parecido com a mamãe, possivelmente o papai está excluindo a mamãe. Está se comportando muito igual ao papai, a mãe possivelmente está excluindo o papai. Ou está excluindo a si mesmo, o papai está excluindo a si mesmo, a mamãe está excluindo a si mesma. Compensa lá no filhinho, para obrigar o quê? Os pais a olhar. Às vezes o filho tem uma deficiência, um problema de saúde, e os pais tendem a negar. Tendem a negar por quê? A dificuldade de lidar com a realidade. Porque ainda estão num papel de criança, agarrados naquela imagem ilusória. Antes mesmo da gente... A dona Wanda tem um netinho, né? Chegou um netinho pequenininho. Então tá bem vivo isso na memória da dona Wanda aí. E quem já é mamãe, papai, ou tem um irmãozinho mais novo, vai imaginar isso assim. Tá lá na barriguinha da mamãe, né? De repente já tem time de futebol. De repente já tem que vestir determinada cor de roupa. De repente tem que falar de determinada forma. Nem nasceu ainda. E já tem que ser isso e aquilo, né? Tem que gostar disso e disso, daquilo, não é? Será que o papai e a mamãe faz o quarto para o bebê ou para eles? Será que quando você vai fazer algo para o seu filho, você faz verdadeiramente para o seu filho ou você faz para você? Dentro do que você queria ou está esperando que os seus pais façam por você? Você deixa o seu filho gostar do time contrário ou ele tem que gostar do mesmo time, tem que seguir a mesma religião? Gostar das mesmas coisas, comer as mesmas comidas? Você permite ele ser diferente, ele ser ele ou ela? Ou você está agarrada à imagem que está aí dentro da sua cabeça, de que você criou desde quando estava na barriga, de como ele tinha que ser? Será que você está vivendo a sua vida, quem você realmente é?
ou aquilo que o seu pai e sua mãe idealizaram para você? Quando que você estava ainda lá na barriga? Será que você não é saudável para poder ter o carinho deles? A atenção deles? Ou porque eles também eram doentes, você também tem que ser? Todo mundo na família tem diabetes, você também tem que ter? Todo mundo da família vive de determinada forma, você também tem que viver? Você deixa, permite, abençoa o seu filho, a sua filha, para viver diferente do que você imaginou, idealizou, sonhou, gravou que ele seria? Você solta, libera, abençoa o teu filho, a tua filha para viver a vida dele, dela? Ou você quer aprisioná-los? Está aprisionando? Você quer um filho, uma filha, ou você quer um pai, uma mãe? Será que não está quebrando aí o pertencimento? Será que não está quebrando aí a hierarquia? Será que não está quebrando aí o equilíbrio na troca? E talvez você esteja vivendo algumas compensações, algumas tensões, alguns conflitos, alguns desequilíbrios na troca? Eu tenho certeza que durante o que eu falei até aqui agora, vieram várias imagens na cabeça de vocês. Quem está aqui agora, quem está assistindo depois, quem vai assistir. E algumas você até falou, essa mulher tá louca. O que ela sabe? E eu te digo, eu não sei nada. Nada. Porque é a sua vida. Não tem como eu saber. Mas eu sei de uma coisa. Essas 3 leis regem as nossas vidas e todas as relações. E esses são os efeitos. Você acreditando ou não. Então, nós vamos até aqui, para vocês ficarem com esse monte de interrogação na cabeça de vocês, deixando, se permitindo. Na constelação, nós temos as frases de cura. Elas são frases curtinhas, cheias de carga emocional, de conteúdo. São âncoras. Então, utilizem-as. Principalmente, eu renuncio. Eu abro mão dessas imagens para ver o mundo como ele realmente é. Para conhecer o meu filho como ele realmente é, a minha filha como ela realmente é, o meu pai como ele realmente é, a minha mãe, para me conhecer como eu realmente sou. E deixa as imagens vir. Anota elas. Ali são as suas percepções. E ressignificação nada mais é do que a gente ir lá naquela imagem e dizer, olha, não era bem assim que eu vi. É isso que eu vi. A gente só muda a nossa percepção. O que passou, o que já aconteceu é passado, não tem como mudar. A gente só aceita, dá
pertencimento. Sim, é o que é, foi o que foi, como tinha que ser. Precisa ser daqui para frente? Talvez não. Daqui para frente, talvez possa ser diferente. E talvez aquela mudança, aquela transformação que você está tanto esperando do outro, talvez ela precise começar de você, dentro de você. Quando a gente muda internamente, o mundo lá fora muda. Acreditem, ou não. É assim. Alguém tem alguma pergunta? Talvez um monte de interrogações aqui, quem está com as câmeras ligadas aqui. Nas cabecinhas, refletindo. André, eu vejo assim, meu Deus, ainda há muita camada para me mexer. Estamos aqui, mergulhando. Cada vez a gente mergulha e vai se liberando mais. Cada vez a vida vai ficando mais leve. Então, todas bem? Cláudia? Todas bem? Sem perguntas? Nossa, quer dizer que ou eu fui brilhante em explicar para vocês entenderem, ou eu fui péssima, que não deu nem para dar dúvida, vamos dizer. São tantas perguntas que eu estou tentando formular. Ah. Então, vou deixar vocês processando, tá? Então, é bem normal, depois de uma aula dessa, assim, se fechar um pouquinho, se fecham, se permitam se fechar, ir para o casulo de vocês. Sabe aqueles incômodos, aquelas torções, aqueles apertos no coração, aquela irritabilidade que deve ter vindo aí, uma raiva? Deixa ela vir, deixa ela vir. Quando ela vem assim, diga, me mostra a imagem, eu estou aqui para ver, eu me permito ver. E deixa ela vir, e trabalhe, se permita atravessar isso. Todos nós podemos ser felizes, todos nós viemos aqui para ter uma vida plena e ser feliz, saudável, próspero, todos nós. Quem não se permite somos nós mesmos. E sim, é possível. Não importa a sua idade, é possível transformar a sua vida, né? Se conectar com essa vida plena, com mais felicidade, com mais saúde, tá? Mais saudável e próspera também, ok? Gente, beijinho no coração de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo, que a gente tenha mais encontros. Gratidão, Adriana, gratidão. Que a gente tenha mais encontros. Leila ergueu a mão. Diga, Leila. Não? Só para dar tchau? Então tá bom. Então, tchauzinho. Deixa eu parar a gravação aqui pra gente.